TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Olá, seja muito bem-vindo para você ao programa Em Evidência na TV, aqui na RDC TV, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e na plataforma digital de sua preferência. Lembrando sempre que o Em Evidência na TV tem um apoio aí da Kaisermac Equipamentos, do Instituto Masper, da Masper Assessoria e do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. E eu vou lembrar você também para você participar lá do nosso canal no YouTube, Revista em Evidência. Se inscreva, ative a notificação e dê aquele nosso joinha. O programa de hoje pra lá de especial. Hoje a gente está recebendo aqui a deputada estadual reeleita Patrícia Alba. Deputada, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cláudio. Um prazer estar aqui contigo. Agradecer também a oportunidade ao Lúcio, né, da Revista em Evidência, do programa Em Evidência, e também a RDC, na pessoa do Márcio. Para mim é uma grande alegria poder conversar com a assistência da RDC TV. A alegria também é nossa, deputada. Bom, com 44.871 votos, a senhora foi reeleita na Assembleia Legislativa. Eu lhe pergunto quais serão as suas próximas ações, então, para esse novo mandato, deputada. Bom, eu procurei trazer o meu mandato de 2 anos, né, porque na última eleição eu havia ficado de suplente, passei a ser titular com a eleição do prefeito Melo aqui em Porto Alegre e nesses 2 anos, eu busquei fazer o meu mandato voltado àquilo que eu entendo como necessário para a população gaúcha. Eu entendo que o Estado, governo do Estado, ele tem que servir para a população, né? Quando a gente iniciou lá, quando eu iniciei na Assembleia, o governo nem a si mesmo servia, sequer pagava as suas contas, né? Não pagava nem os seus funcionários e nem os prestadores de serviço. Bom, o que eu entendo que seja o papel do Estado? Servir ao cidadão para que ele possa ter a sua vida melhorada, para que ele possa trabalhar, estudar, ter segurança, né? Então, para isso a gente precisa de um Estado que não atrapalhe o cidadão e de um Estado que fomente a economia. O Estado, ele não faz, ele não trabalha, ele não atua na economia, ele não gera empregos, mas ele bem estruturado, ele consegue dar condições às pessoas que, né, para que elas possam ter o seu trabalho, ter o seu empreendimento e assim gerar empregos e com isso, e aí aqui é o ponto principal, né? A geração de empregos, o ter emprego é o que todo cidadão merece, né? Ele precisa disso para ter a sua dignidade. Então, eu procurei trabalhar nessa linha, em ações macro, digamos assim, com a redução de impostos é uma das minhas grandes metas, né? Eu, infelizmente, Cláudio, quando entrei, eu não pude votar contra o aumento de impostos que o governador promovia, né? O governador da época. Como eu era suplente, aquele projeto foi o primeiro projeto que chegou para mim votar aumento de impostos. E eu, por princípios, não aceito votar aumento de imposto. Eu trabalho com a administração pública e tenho conhecimento da estrutura pública desde 1995, mais ou menos. Então, eu sei bem que a gente já recebe, a gente como ente público já recebe muitos recursos e o pagador de impostos, e eu também me coloco nessa situação, tanto como cidadã como empresária, a gente paga imposto demais. Então, o que o Estado precisa fazer é o que nós fazemos diariamente na nossa casa, na nossa empresa, que é reduzir custos, otimizar, usar o recurso de forma inteligente e reduzir, quando não se tem recurso, fazer as reduções necessárias, né? Então, assim, além disso, lá na Prefeitura de Gravataí, que eu fui primeira-dama do prefeito Marco Alba, com muita honra durante os últimos 8 anos, né? Lá o Marco fez uma gestão transformadora sem aumentar 1 centavo de imposto. Aí, chegando lá naquele momento, eu iria votar contra o aumento de impostos, então, e
Infelizmente, o governador tinha essa autonomia, mandou o titular daquela cadeira de volta para a Assembleia, e eu fui para casa, voltei para casa, então, e não pude votar o aumento de impostos. Naquele momento, a Assembleia Gaúcha colocou o estado do Rio Grande do Sul todo mais um ano a ter impostos aumentados em plena pandemia ou pós-pandemia, porque isso foi em dezembro de 2020. Né? Então, eu sempre acredito e trabalho para isso, né? Foi a tua pergunta inicial. Eu trabalho para que o Estado possa estar bem economicamente e isso influenciar lá no cidadão. E eu tenho certeza que com redução de impostos, com uma redução de burocracias para as empresas, para os empreendimentos, tudo isso vai levar a gente a ter um Estado mais qualificado economicamente. Então, o meu mandato é voltado para essas questões mais, digamos assim, econômicas do Estado, mas para que esta economia ela gere uma melhora da qualidade de vida para o cidadão, porque isso certamente é um ciclo, né? Ou um círculo. O cidadão, ele trabalha, ele gera imposto, esse imposto entra nos cofres públicos e esse recurso dos cofres vai voltar para esse cidadão em forma de serviço público adequado, seja na educação, na saúde, na assistência, na segurança. Então, o meu objetivo como deputada é trabalhar nesse sentido. Muito bem, deputada Patrícia. Bom, tem uma outra questão também, que o número de candidatos eleitos para o cargo legislativo aumentou de forma exponencial, né? Dessa vez aí. E qual é a importância desse novo quadro político para representatividade da defesa das mulheres também? Sim. Né? Sabe que, em comparação ao final da legislação passada, nós não aumentamos o número, né? A última legislatura, em 2018, elegeu 9 mulheres. Eu assumi como a 10ª mulher e uma outra deputada assumiu como a 11ª com a cassação de um deputado. Então, essa legislatura elegeu 11 mulheres. Né? Então, é um número maior do que a eleição passada, mas ele não se ampliou daquilo que nós tínhamos no final. Sim, né? sim. É bom, é excelente. Né? A Assembleia Gaúcha é uma das que mais tem mulheres no legislativo, né? Entre os governos do Estado. Mas, comparando com o número total de cadeiras, que são 55, a gente ainda precisa avançar bastante. Ainda tem, né? A gente tem uma população, metade aqui, o Lúcio está me falando aqui no ponto, são mulheres, então a proporção deve ser essa também, né? Eu acredito muito nessa proporcionalidade que representa a sociedade, né? Nós temos aí 50, não é 50%, é um pouco mais, né? Chega a 53%. Isso. Mas, enfim, eu acredito que isso não seja um problema. Mas nós precisamos, como sociedade, ter no parlamento, que é onde a sociedade é representada, nós precisamos ter esse equilíbrio, essa representação. Pelo menos 50% de mulheres. A nossa busca é por essa representatividade, né? Claro, a gente caminha, eu acredito que em tempos ou em termos históricos, a gente avança. Se comparado, né, aí algumas décadas atrás, muito, né? Exato, e o tempo da história ele é muito mais lento, então a gente teve um crescimento rápido considerando esse tempo histórico, né? Lá na Câmara Federal, por exemplo, hoje nós temos 6 mulheres eleitas no Rio Grande do Sul. Nós passamos muito tempo com uma mulher eleita, tínhamos 2, agora nós temos 6. É um grande avanço, né? Agora, comparando com o número de cadeiras, que são 31, é pouco, né? Então, e por que essa necessidade, né? Tu falava da representação. Quando nós estamos lá no parlamento, que nós vamos votar alguma lei, que nós vamos tomar as decisões, pensar políticas públicas, cada um dos deputados que está lá, ele pensa com a sua vivência, a sua estrutura, os seus princípios, aquilo que ele passa no dia a dia. Então, ter mais mulheres lá significa que a legislação, as políticas públicas, elas vão ser pensadas
para o dia a dia das mulheres, né? Para como as coisas acontecem na nossa vida. Porque nós sabemos que a gente busca igualdade de direitos, né? Sim, igualdade de direitos e de oportunidades. Sim, né? sim. Porque nós não somos iguais. É verdade. Né? Olha, deputada, a senhora falou um ponto agora muito importante. As pessoas tentam igualar duas coisas que não são iguais. Então é importante falar isso. Os direitos, as oportunidades. Exato. Eu sou presidente do MDB Mulher do Rio Grande do Sul. Ia ser a próxima pergunta. Sou vice-nacional. Então, quando eu estou trabalhando isso com as mulheres, eu procuro deixar sempre muito claro assim que nós não estamos numa disputa e numa guerra contra os homens, não é em absoluto isso. Não é isso, não é botar um contra o outro. Né? Não, de jeito nenhum, porque a gente se completa. Exatamente. Né? E quando nós estamos lá, nós estamos em busca de direitos e oportunidades iguais aos que os homens têm. Só que as nossas características diferentes, elas colaboram, elas melhoram ainda a nossa condição, né, de poder produzir legislação melhor, de produzir políticas públicas melhores, porque cada um tem a sua vivência, as suas características, a sua forma de pensar, de agir e de ver as situações. Né? Então, isso é importante no parlamento. Hoje nós temos a maioria dos lares, eles são conduzidos por mulheres. Nós temos mulheres e mães solos. Muitos, né? Aqui no estado, inclusive, na última pesquisa do IBGE. Exatamente. Na minha cidade, lá em Gravataí, isso se repete. Né? Então, assim, lá no parlamento nós temos uma maioria de homens pensando, analisando e resolvendo e decidindo a vida das mulheres. Né? Então, muito mais adequado é que tenha uma mulher que sabe como é o nosso dia a dia. Porque, como eu estava dizendo, a gente busca essa igualdade, mas nós sabemos que a gente está bem longe disso ainda. Né? Eu acredito que as novas gerações elas já estão vendo essa nossa estrutura social de uma forma diferente. Os pais, por exemplo, ou os maridos, eles participam do cuidado da casa, da família, dos filhos. E até tem uma frase que eu acho muito interessante, que era tão comum para nós antigamente, dizer assim... o pai ajuda a cuidar do filho. Não, ele tem ajudado. Ajudado. Né? Ajuda. Não, mas essa não é uma função da mãe que o pai precisa ajudar. Ajudar, né? não, tem que fazer ele igual. Também tem que fazer. E isso eu vejo que tem mudado, mas ainda falta bastante coisa. Então, nós temos um dia a dia muito diferenciado, mulheres e homens, sim. No geral. Sim, né? sim. E isso precisa ser levado para o parlamento e precisa ser transformado numa legislação que vá fazendo esse equilíbrio até que ambos tenham realmente os mesmos direitos, as mesmas obrigações, as mesmas tarefas, né? Então, a mulher estando lá, ela vai poder dizer, opa, isso não pode ser assim, porque Sim. o meu dia a dia não é assim. Sim. Né? Então, acho que essa é a necessidade principal de nós termos mais mulheres representando a nossa sociedade. E a sensibilidade para cuidar da política da mulher é algo fantástico. Eu acho muito bacana. Tu sabe que a gente vai convivendo com essa questão, né, do gênero e vai tendo exemplos. Teve um exemplo agora, bem recente, quando a gente estava preparando um plano de governo para a eleição estadual de governador, né, dentro do nosso partido. E aí, quando a gente tinha os grupos, né, mulheres e homens, era muito nítido que os homens buscavam colocar no plano de governo coisas mais concretas, como obras, pontes, rodovias, e as mulheres buscavam colocar situações como melhora na educação, melhora na saúde. Então, o diferencial é muito impressionante. Isso se acrescenta, se completa. Se completa, é ótimo, né? Porque nós precisamos das duas coisas andando juntas. Com certeza. Deputada, a senhora falou sobre o MDB Mulher. Como é que gostaria de que a senhora falasse um pouco da atuação e do partido nessa caminhada aí em prol das mulheres? Sim. O MDB é um dos partidos mais antigos que nós temos, né? Então, certamente é um partido que vem com essa questão, digamos assim, do machismo arraigada, né? Não é algo que se queira fazer, Sim. É algo que historicamente vem acontecendo.
eu posso te dizer que eu sinto muito pouco essa questão do machismo, porque eu percebo que os nossos companheiros, os nossos dirigentes, eles buscam não ter atitudes machistas, né? Isso é perceptível, assim, que há uma abertura para as mulheres, né? Então, é possível perceber isso. Só que como eu disse, historicamente, a política é formada por homens, né? Se a gente for olhar e analisar, é basicamente homens que participam das reuniões, das decisões, de toda a formação do quadro partidário, né, da formação de diretório e executiva, é um quadro completamente masculino. E isso certamente afasta as mulheres, afasta em vários motivos, né? Um dos motivos é ela talvez não se sentir num ambiente tão agradável que ela possa participar, Sim. Né? Outro, e a gente não pode deixar de desconhecer, é que a família possivelmente não se agrade, né? E hoje a gente ainda vive num momento assim, não se agrade que a mulher vá participar de um ambiente que é completamente masculino, né? E as pessoas ainda dizem hoje em dia, não, a política não é coisa de mulher. É verdade, ainda a gente se fala escuta isso. É verdade, infelizmente. Né? Então, assim, os partidos, eles precisam abrir as portas, eles fazem, eu tenho a impressão de que, ou a sensação de que eles fazem isso, né? Agora, precisa muito mais, e aí eu entendo, eu sou advogada, né? Eu entendo a legislação muito adequada para fazer essa intermediação, digamos, né? Porque a legislação, ela se adequa a um momento social, a uma questão social que se apresenta e a legislação vai atrás, né? Ou ela se antecipa e ela busca formar aquela situação social. Com relação à participação das mulheres na política, a legislação vem fazendo isso e ela vem buscando essa adequação. Eu lembro que lá no início, eu não vou me lembrar ano, mas a lei, inicialmente, a lei eleitoral, ela dizia assim, que os partidos deviam resguardar 30% de vagas para as mulheres concorrerem. Sim. O que os partidos faziam? Deixavam 30% de vagas vazias e preenchiam o restante com homens. Então, eles resguardavam aquelas vagas, só que não preenchiam com ninguém. Bom, então, se percebeu que isso não estava adequado. O que se fez? Mudou a legislação para dizer, então, que 30% das vagas devem ser preenchidas com candidaturas femininas. E aí os partidos tiveram que ir se adequando. Vê que nós já estamos, assim, há praticamente 20 anos dessa legislação e ainda hoje se fala em candidaturas laranjas. Ainda hoje tem normalmente as candidaturas de mulheres são muito mais fracas do que a dos homens, né? Então, só que isso tem obrigado os partidos a buscar as mulheres. Então, eu acredito que a legislação ela é importantíssima nesse sentido. E, às vezes, ela vem, inclusive, com uma participação do judiciário, como, por exemplo, na questão do fundo eleitoral, né? O fundo eleitoral, ele não tem a legislação com relação ao fundo, ela é muito ampla, né? Ela é vazia, ela não determina para quem devem ir os recursos eleitorais. Então, o que o TSE definiu, o STF depois? Que pelo menos 30% do recurso do fundo deveria ser aplicado em candidaturas femininas. O judiciário deu essa decisão e depois a legislação teve que absorver, então, essa mudança, absorveu e os partidos obrigados a cumprir, né? Então, tu vê que é uma caminhada que ela não é simples, ela não é fácil mas ela é necessária e a gente percebe que está dando resultado, né? A gente consegue ver mulheres muito mais participativas, né? No meu partido, por exemplo, nós tivemos mulheres que concorreram a deputada estadual e a federal extremamente competitivas. Sim, né? sim. Então,
isso mostra que existe, que essa situação como um todo, ela está dando resultado. Não tão rápido quanto nós gostaríamos, porque ainda mais na política, né? A política, como a gente sempre diz, é ocupação de espaço. Então, ninguém quer perder espaço para um outro ocupar. Né? Então, para as mulheres é um pouco mais difícil chegar, né, nesses ambientes. Mas aí, como eu estava dizendo, o partido hoje, por exemplo, determina que pelo menos 30% das vagas nos diretórios e executivas, que, né, a parte diretiva do partido, sejam ocupados por mulheres. Já é outro passo. Muito bem. Então, isso é muito bom. Muito bem, isso é muito bom, muito bom. Papo para lá de agradável com a deputada estadual Patrícia Alba. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo aqui, sempre lembrando os nossos queridos apoiadores, a Kaisermac Equipamentos, o Instituto Masper, Masper Assessoria e o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o Simers, nossos parceiros aqui do programa Em Evidência na TV. Não se esquece de participar lá do nosso canal do YouTube, hein? Revista em Evidência. Se inscreve, ativa a notificação e dá aquele joinha. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, mas em seguidinha tem mais papo com a deputada estadual Patrícia Alba. É um instante só. Em Evidência na TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Em Evidência na TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Sempre lembrando nossos apoiadores, Kaisermac Equipamentos, Instituto Masper, Masper Assessoria e também o Simers, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Estou recebendo hoje a deputada estadual Patrícia Alba, reeleita, conversando aqui com a gente. E olha aqui, ó, vou mostrar a revista Em Evidência aqui com esse casal aqui muito especial. Olha aqui a manchete. Patrícia Alba, 1 ano e 6 meses de atuação, destacada na Assembleia Legislativa, na primeira ali, ó, vou botar aqui assim, ó, e também junto com o Marco Alba. Aí o Lúcio Vaz, que é o produtor aqui, o nosso diretor, estava me perguntando, Cláudio, pergunta para a deputada esse triângulo amoroso aí, Marco Alba, né, também Gravataí e a Patrícia. Como é que funciona esse triângulo amoroso, literalmente, né? Realmente, um triângulo amoroso. Isso é muito bacana. Eu sou de Cachoeirinha, nasci, me criei em Cachoeirinha e casei, fui morar em Gravataí. Na época, o Marco era deputado estadual e se tornou prefeito de Gravataí, se elegeu em 2012, assumiu em 2013. E eu ali, naquele momento, pude participar muito da administração que o Marco fez em Gravataí. E para mim foi assim um orgulho. Eu brincava, Cláudio, que o sonho do Marco era ser prefeito de Gravataí e o meu sonho era ser primeira-dama. Então nós realizamos os nossos sonhos lá na cidade. E sabe que quando ele iniciou essa trajetória, digamos assim, a cidade ela estava eu vou dizer uma palavra forte, mas é a realidade. Ela estava destruída. Gravataí é a 5ª economia do estado do Rio Grande do Sul, uma cidade riquíssima, 300 mil habitantes, e simplesmente ela estava desorganizada, desestruturada, os serviços inadequados para a população, né? E aí o Marco, quando entrou então na prefeitura, eu sempre digo isso e é uma realidade, assim, ele baixou a cabeça e foi trabalhar. E ele trabalhava 24 horas por dia, todos os dias, não tinha sábado, domingo, feriado, né? E aí
eu me senti na obrigação de colaborar muito mais, então, né, do que era a minha perspectiva, digamos. Eu sou, como eu disse, eu sou advogada, eu tinha as minhas funções, sempre trabalhei na advocacia, né, mas me achei na obrigação, então, de me dedicar muito mais à cidade que nos elegeu, né, que elegeu o Marco como prefeito e eu como primeira-dama. E aí eu passei a fazer, então, um gabinete da primeira-dama que tinha um envolvimento com as secretarias da cidade e principalmente com a ponta, lá com o cidadão, né? Então, me envolvi muito com o dia a dia da cidade, com a vida da cidade e fui participando. E uma das nossas, dos nossos programas, digamos assim, projetos do gabinete da primeira-dama, que aparentemente é algo mais simples, né? Mas que eu achei sensacional, achei fundamental e hoje, obviamente, que isso decorre de toda a administração que o Marco fez, da revolução que ele fez na cidade, de uma modificação em toda a estrutura de serviços, né? Mas aquele passo inicial era necessário, porque no início as pessoas não conseguiam ver o que nós estávamos fazendo pela cidade. Sim, sim. Né? E aí eu tinha um programa que chamava Gravataí Eu Faço Por Ti, que era buscando, acho que um presidente americano que dizia, né, não pergunte o que a América pode fazer por ti, mas o que tu pode fazer pela América. Exatamente, então o Kennedy. E eu quis trazer isso para a nossa cidade para que as pessoas se sentissem envolvidas, para que elas se sentissem fazendo parte da sua cidade. Então, esse programa ele iniciou como um programa de meio ambiente, de preservação da natureza. Nós temos um rio que abastece não só a nossa cidade, mas a região, né? E a gente tinha muito problema com lixo sendo jogado em qualquer parte da cidade. A gente tinha uma cidade descuidada, né? E aí nós começamos a chamar a população para que ela entendesse que ela fazia parte disso. Né, que se ela jogasse o lixo num lugar irregular, ela ia estar pagando por isso. Né? O quanto isso saía caro para ela e não reverteria lá no serviço que ela estava precisando, por exemplo, na área de saúde. Né? E aí a gente buscou, com isso a gente colocava flores, fazíamos jardins, plantávamos flores, enfim, e fomos buscando a sociedade a se inteirar dos assuntos da cidade, entender que a escola do filho pertence a ela, né? Que se ela quebrar, deixar o filho quebrar, né, prejudicar alguma coisa da escola, isso vai reverter em algo negativo para ela mesma. E assim a gente foi trabalhando. Aí, claro, tinha várias ações, né? Mas essa era uma que era minha menina dos olhos, assim, né? E aí a gente teve ações na área de... Hoje, agora, nós passamos o Outubro Rosa, né? Que a gente também trabalhou muito nisso, né? Nós temos a população gaúcha, tem um número muito significativo de mulheres que têm câncer de mama e que vão ter, né? Então, nós trabalhamos profundamente com essas questões, com a área de saúde como um todo, né? Trazendo essas mulheres. Trabalhamos também muito na questão do acolhimento e de trazer as pessoas com deficiência e as crianças com deficiência para fazer essa inclusão, né? Uma inclusão justa, necessária, mas que precisa ser adequada também. Então, aí esse era a Menina dos Olhos do Marco, que está sendo ainda concluído, que é um centro de especialidade para pessoas com deficiência, né? Que inicia na área da educação e vai ter toda uma estrutura para essas crianças. É um grande centro, realmente, assim. Vai ficar fantástico, né? E assim foi nascendo, né? Esse amor pela cidade que nós também temos, assim como a gente queria que a população toda tivesse, né? E hoje a gente vê que a população tem orgulho de morar em Gravataí. Reduzimos o número de violência, né? Nós tínhamos uma violência muito grande, né? Quando a gente viajava para o interior, as pessoas às vezes perguntavam: mas vocês são de Gravataí, aquela cidade que aconteceu isso e isso? E infelizmente era marcado por esses atos de violência, por essas situações. Hoje nós temos uma guarda municipal extremamente equipada, competente, que se consolidou
também com a população, além de respeitar, se sente segura com a atuação deles, quer dizer, mudou completamente. Então, acho que essa questão, esse triângulo amoroso, né, Marco, Patrícia e Gravataí, deu muito certo, e agora a gente está levando, né, e ampliando isso para o governo do estado. Eu lá na Assembleia, eu entendo que a gente possa colaborar para fazer com que o governo do estado também veja que é possível, né, sair de uma estrutura pesada e ineficiente e realmente servir para a população. A senhora, falando sobre o governo do estado, deputada, a senhora pleiteou junto ao governo estadual medidas de repactuação das dívidas, né, ali durante as empresas gaúchas durante a pandemia. A gente não pode deixar de falar, graças a Deus, estamos já passando com a vacina e tudo mais, mas teve essa situação complicada aí, principalmente dos empreendedores, né, pequenas empresas, e a senhora fez essa repactuação das dívidas. Como é que foi isso exatamente? Eu entendo o empreendedor, o empresário, como alguém que ele mantém, eu não diria nem que ele é um colaborador do Estado, não, ele mantém a estrutura estatal. É verdade, né? Gera impostos, empregos. Ele que gera impostos e empregos, o governo em si não faz isso. Então, esse cidadão, ele tem que ser tratado pelo Estado com o respeito que ele merece. Né? E aí eu fui chamada pelo grupo da AGV, Associação Gaúcha do Varejo, porque eles, e aí vem as questões absurdas do Estado, né? Eles queriam pagar as suas dívidas, só que saindo de um momento de crise, né? Que na verdade a crise econômica ela foi anterior à pandemia já, sim, né? Sim. A gente já vinha de um momento, né? De crise econômica, não só do Brasil, mas uma crise econômica mundial. E aí esses cidadãos, eles repactuaram as suas dívidas e aí com a pandemia eles não tinham condições de pagar essa repactuação, só que eles estavam sofrendo punições, multas e valores sendo cobrados muito mais altos do que aquilo que eles poderiam pagar. Né? Então, nós fomos conversar com o governo do estado e eu lembro, assim, porque isso para mim é inadmissível. O governo e o agente político, ele não pode tratar o cidadão, o empreendedor que gera emprego e impostos, ele não pode tratar essa pessoa como um criminoso ou como alguém que não merece respeito. Né? Então, a gente teve uma participação lá junto à Casa Civil, que sempre foi muito atenciosa, mas é possível sentir que o governo está sempre tratando aquele cidadão como alguém que é contra o Estado, como um inimigo. Olha, né? A senhora tem um pensamento muito avançado, viu? Que coisa boa mesmo, porque é verdade, a gente tem que falar nisso, não é isso, gente. As pessoas confundem as coisas. Exato. É um parceiro, um gerador de recursos, não tem como não ter uma economia forte sem um empresário. Sem um empresário? Sem a empresa, não tem. Eu tenho uma frase que ela talvez seja um pouco chula, mas nós não podemos matar a galinha dos ovos de ouro. Mas é verdade, né? É simples. É fato. É matemática. É matemática isso. Né? O Estado não tem filosofia. Como se autogerir, se gerar. Não tem, o Estado fiscaliza. E eu lembro que nesse momento até de conversa, eu dizia para os amigos, né, da AGV, o Sérgio, inclusive, um grande parceiro, um grande amigo, eu dizia, vocês não têm que ficar implorando e pedindo, se coloquem na situação que vocês são. Vocês têm o poder, vocês geram empregos, vocês geram tributos. Claro. Então, a gente tem que se colocar numa outra posição, porque é comum que quem está fora do governo se coloque numa situação de subjugação, né, ao governo. Verdade. E não é isso. Claro que a gente sabe, eu como advogada e entendedora do direito administrativo, eu sei que o Estado, ele tem, o poder maior sempre é dele. Sim. Né? Sempre que o poder público e o privado contrata, sim, sempre o benefício é em poder do Estado. Sim. Né? Agora, esse poder do Estado, ele é para beneficiar o cidadão. Sim. Ele não é para beneficiar o Estado ele em próprio. Si. Né? É verdade. Então, a gente teve lá e conseguimos fazer essa repactuação. Não é uma coisa muito simples, não é algo que o governo gostaria de fazer, mas eu sempre acredito, e isso na questão dos impostos e do aumento do imposto também, se tu tem uma carga tributária menor, se tu consegue, por exemplo, parcelar uma dívida como era esse caso,
tu vai manter aquele empreendedor com capacidade de se manter no mercado. Agora, no momento que tu diz para ele, não, tu vai pagar essa multa, tu vai fazer e eu não negocio contigo. Ele vai quebrar e tu vai ficar sem aquele valor, isso é verdade, sem o emprego que ele gerava e sem os verdade, impostos que ele gerava. Simples então, assim. Às vezes tem que ter um pouco de bom senso. Também, né? Ótimo. Então a gente conseguiu fazer esse trabalho junto ao empresariado e eu sempre estou à disposição, não desconhecendo as questões do trabalhador. O trabalhador, ele é o elo importantíssimo disso, porque sem ele também nada disso existiria, né? Mas nós temos que sair desse maniqueísmo do bem e do mal, que o patrão é o mal, e o empregador é o bem, é o bem, e que o governo é o bem e o empresário é o mal. Não, gente, nós todos precisamos que todos estejam fortes para a gente ter uma vida melhor. Muito bem, muito bem. Deputada estadual Patrícia Alba conversando aqui com a gente. Vamos fazer mais um intervalinho, lembrando aí a Kaisermac, nossos apoiadores, Kaisermac Equipamentos, o Instituto Másper, a Másper Assessoria e o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Se inscreve lá no nosso canal no YouTube, Revista em Evidência. Vamos fazer um intervalo em seguidinha. A gente está com as considerações finais, então, da deputada Patrícia Alba. É um instante só. Evidência na TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Em Evidência na TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Eu estou sorrindo aqui porque eu estou recebendo a deputada estadual Patrícia Alba. A gente está batendo um papo muito bacana, mostrando a força das mulheres em todos os lugares e agora principalmente também na política. Deputada, eu vou começar a lhe perguntar, inclusive, sobre um papel importante que a senhora teve em relação à privatização da CE, alguns ajustes ali. Gostaria que a senhora explicasse para a gente. Bom, quando eu cheguei na Assembleia, então, né, no segundo biênio ali daquele mandato, nós já tínhamos, o governo do estado já tinha feito a privatização da CE. Nós, deputados, nós temos a obrigação de fiscalizar como tudo isso acontece, como os contratos se estabelecem, enfim. E aí, quando eu fui avaliar os contratos da concessão, né, ou da privatização da CE, eu observei que não existia uma cláusula que obrigava a empresa vencedora de pagar o ICMS, que na verdade era uma dívida da CE ao longo dos últimos anos, mas era uma dívida gigantesca. E a empresa vencedora não estava obrigada a fazer esse pagamento. Então, a gente chamou audiências públicas e chamamos o governo para conversa e os municípios, porque eu entendo que nem o governo do estado possa abrir mão dos seus recursos, né? Até porque isso, abrir mão de tributo, não é permitido pela legislação fiscal, né? Aquilo já existia, e 25% desse valor nem é do governo do estado, é dos municípios. Municípios esses que já passam trabalho para poder oferecer os serviços, né, para a população. Então, a gente buscou conversar e entender esses contratos e eles realmente davam uma amplitude que não obrigava a empresa de fazer esses pagamentos, mas nós conseguimos, então, naquele momento, que foi logo em seguida que eu entrei na Assembleia, trazer o governo para esse debate, e o governo realmente fez e exigiu da empresa, então, o pagamento. Um pagamento inicial chegou a mais de 800 milhões de reais para os municípios. Só Gravataí recebeu 18 milhões, só nesse pequeno ato. Né? Então, era uma coisa que podia ter se perdido,
né? E a gente cumprindo o nosso papel de legislador, de fiscalizador. Que é essencial, né? É necessário. A gente está lá justamente para isso, né? Então, conseguimos fazer esse trabalho e reverter os recursos de ICMS devido pela CE, então pagos pela empresa vencedora, para os municípios, e hoje, atualmente, os municípios seguem recebendo parcelas desse valor. Acho que isso foi um grande passo. 18 milhões numa cidade como Gravataí, por exemplo, consegue atingir um sem número de pessoas. Sim. Que maravilha! Deputada estadual Patrícia Alba, infelizmente o nosso tempo está chegando no final. Eu vou lhe pedir, então, em 3 minutos, as suas considerações finais, por favor. Tá bem, também adorei esse papo, gostei muito de estar aqui conversando contigo. Para mim é sempre um prazer também estar em evidência, ou na revista, ou na TV em evidência, nos programas da TV. Eu estou lá na Assembleia hoje e me coloco aqui, Cláudio, à disposição, né? À disposição dos gaúchos, à disposição da população. Nós estamos lá para trabalhar. Eu acredito muito no contato entre o deputado, o prefeito, o governador, o seu representante e a população. A gente só pode trabalhar efetivamente de forma adequada para aquele que está lá na ponta se a gente estiver perto dele. Então, eu procuro sempre estar perto da população e ter um gabinete de portas abertas, entendendo e compreendendo tudo que está acontecendo no nosso estado. É assim que eu quero me manter nesse segundo mandato, com muita alegria, representando o estado do Rio Grande do Sul na Assembleia e, sem dúvida nenhuma, trabalhando muito, me dedicando a cada voto, com responsabilidade por cada um dos votos que eu recebi, e com a responsabilidade de saber que cada decisão minha impacta na vida de todos os gaúchos. Então, tenho certeza que eu estou lá com muita responsabilidade. Fico à disposição de todos, uma alegria. Muito obrigada, Cláudio, por essa conversa que foi muito alegre, muito grata. Eu estou de estar aqui. Que bom, que bom. Obrigado, viu, deputada? 44.871 votos, quase 45 mil votos. Olha, parabéns, que a senhora faça um excelente segundo mandato, então. Tá bom, Patrícia? Obrigado mesmo. Obrigada. Obrigado mesmo. Lembrando aí os nossos apoiadores, então, a Kaisermac Equipamentos, Instituto Masper, a Masper Assessoria e o Simer Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. E agradecendo, é claro, a sua audiência. Muito obrigado. Até a próxima. Patrocínio Kaisermac Equipamentos, Instituto Masper e Masper Assessoria. Olá, amigas, amigos do programa Em Evidência na TV. Eu sou Andréia Fioravante e hoje eu quero falar com você sobre qualidade de vida. Mas eu não vou falar sobre alimentação saudável, exames em dia, não. Eu quero falar sobre empatia. Porque quando eu tenho empatia, quando você tem empatia por alguém, nós melhoramos a nossa qualidade de vida e a qualidade de vida do meio no qual vivemos. E hoje se fala muito em espiritualidade. Então, eu vou trazer aqui um princípio cristão que é amar ao próximo como a ti mesmo. Isso significa ter empatia, significa eu me colocar no lugar do outro, significa eu ter compaixão pelo outro e me colocar no lugar dele naquela situação específica que ele está vivendo. Mas para eu poder fazer isso, para eu amar ao próximo como a mim mesma, eu preciso o quê? Você, para amar alguém como a ti mesmo, você precisa o quê? Você precisa se amar. Alguns dias atrás eu falava disso, de você ser prioridade para você. E quando você é prioridade para você mesmo, você se ama. E quando você se ama, você se cuida. Você cuida da sua saúde emocional, da sua saúde física, da sua saúde espiritual. Você reconhece os seus limites e você respeita os seus limites. Mas quando você não se ama, quando você não busca por se conhecer, quando você não respeita os seus limites, sabe o que acontece? Você ama o outro de forma
equivocada. Você não respeita os limites dos outros, você não respeita o tempo dos outros e você pensa que ama, mas você está na realidade tratando o outro sem limites, sem respeito, sem compaixão, sem empatia. Então eu quero dizer para você, minha amiga que está aí na audiência, meu amigo, se ame, pare de se judiar. Quando você não tira tempo para você, você está se judiando. Quando você não se ama e não se cuida, quando você não cuida da sua autoestima, quando você não cuida da sua casa, da sua família, dos seus negócios, colocando você em primeiro lugar, você está se rejeitando. E quando nós nos rejeitamos, nós rejeitamos também os outros. Então, fica aí a reflexão para você. Se ame e daí então você vai ter condições de amar o próximo. Tudo de bom, Deus te abençoe. Comentário em evidência. Patrocínio Kaisermac Equipamentos. Instituto Masper e Masper Assessoria. Olá, vamos falar sobre concorrência. Como você pode lidar com a concorrência? Então, às vezes a gente está num pequeno negócio, num bairro ou numa cidade pequena e de repente alguém nos copia. Alguém faz exatamente aquilo que nós já estamos fazendo e dentro daquele bairro ou dentro daquele pequeno município cabe um negócio daquele. Talvez 2 ou 3 negócios iguais não sejam rentáveis e nenhum dos 2 ou dos 3 sobrevivam. Eu lembro sempre, quando eu falo de lidar com a concorrência, de uma situação lá quando eu comecei a trabalhar, montei o primeiro negócio, era uma videolocadora. Era uma cidade pequena de 7 mil habitantes e à época não tinha nenhuma videolocadora na cidade. Então lá se começou com 10, 15, depois 20 filmes. Quando eu tinha 30 filmes, veio alguém para a cidade e achou aquele negócio interessante e colocou uma outra locadora com 100 filmes. O meu negócio estava em risco. Neste momento é que a gente tem que tomar a decisão correta. Ou você fecha para não ter prejuízo, ou você se transforma em alguém melhor do que o teu concorrente. À época, eu fui em uma grande locadora e acabei investindo e comprando, parceladamente, naturalmente, uma locadora com 1.200 filmes. Fechou a concorrência. Nem sempre isso é a melhor medida. E isso também depende do tipo de comércio que você tem. Mas vamos lá, se você estivesse no ramo de alimentos e você tem um pequeno restaurante e as pessoas, alguém abre um restaurante do lado. Neste ramo, além do espaço, vale muito a qualidade do alimento. Então, às vezes, você não precisa ser maior do que o teu concorrente. Você precisa ser melhor do que o teu concorrente. Se o teu produto é melhor, você não precisa ser maior. Cada ramo de negócio requer atuação diferente, soluções diferentes. A qualidade vale para todos os negócios. O bom atendimento vale para todos os negócios, mas a quantidade não. A quantidade vale para alguns negócios. Vamos lá, se você tem um hipermercado e um mini mercado na mesma região, é natural que as pessoas vão procurar mais coisas no mercado maior, porque sabe que lá vão encontrar tudo. Naquela situação da videolocadora, a situação era, eu vou onde tem mais porque eu tenho mais opções de escolha. Se eu tenho uma loja de roupas que eu tenho 10 peças de roupa e alguém tem 500 peças de roupa, por lógico as pessoas vão procurar onde tem mais, de um modo geral, porque lá você tem mais opções. Mas no ramo
da alimentação, no ramo da tecnologia, no ramo da advocacia, no ramo da engenharia, em todos os ramos onde está eventualmente a qualidade. É importante que você seja melhor e não seja o maior. Essa é a nossa dica. Eu sou Milton Matana para o Em Evidência na TV. Comentário em Evidência. Patrocínio Kaisermack Equipamentos. Instituto Masper e Masper Assessoria. As mulheres gaúchas na Assembleia Legislativa é uma honra e uma grande responsabilidade. Nós temos aqui mulheres fortes, independentes, lutadoras e que precisam de outras mulheres lhes representando, onde são feitas as leis, tomadas as decisões, são pensadas e realizadas as políticas públicas que servem para toda a nossa sociedade. Então, a necessidade de nós termos mais mulheres na política é justamente para podermos representar o dia a dia das mulheres que estão fora da Assembleia. A legislação, ela vem ao longo do tempo proporcionando esta inclusão maior das mulheres, né? Nós tínhamos uma legislação que, por exemplo, ela definia que os partidos resguardassem 30% das vagas para concorrer para mulheres. Essa lei não deu certo, porque os partidos resguardavam os 30% e não colocavam ninguém nessas vagas, só preenchiam 70% com homens. Então, essa lei não deu certo, a lei foi modificada. Hoje nós temos uma legislação que diz que 30% das vagas devem ser preenchidas por mulheres. Então, hoje os partidos buscam as mulheres para concorrer. Isso é importante, tem dado resultado. Esse resultado, claro que ele não vem na velocidade que nós desejamos, mas tem acontecido. Hoje na Assembleia, então, nós temos 11 mulheres. Na Câmara Federal, as gaúchas e os gaúchos elegeram 6 mulheres em comparação com as 2 que tinham antes. Então, esse é um caminho que nós ainda precisamos trilhar, mas tenho certeza que nós vamos conseguir ter uma participação feminina muito maior na política. Comentário em Evidência. Patrocínio Kaisermack Equipamentos. Instituto Masper e Masper Assessoria. A Kaisermack é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermack é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. O setor privado e o agronegócio têm sido os grandes responsáveis pela produção da riqueza gaúcha. O setor público, o governo do estado, pouco tem feito nos últimos anos. Aliás, faz 40 anos que tenta se consertar, arrumar suas contas para ver se investe e melhora a vida da nossa gente. Então esse lero-lero de regime de recuperação, de fiz o tema de casa, nós temos que romper com esse paradigma de consertar aquilo que não tem conserto. Em Evidência. Patrocínio Kaisermack Equipamentos. Instituto Masper e Masper Assessoria. Olá, meu nome é Débora Matana e eu estou aqui no Em Evidência na TV para trazer dicas de como começar a escrever a sua história.
Bom, quando a gente pensa em começar a escrever a nossa história, a gente pode pensar em que gênero devo escolher. E o gênero, ele pode ser fantasia, terror, ficção, romance. Isso, na verdade, é com você. Mas como é que eu vou fazer para decidir qual gênero eu vou escolher? Que tipo de material você costuma consumir? Que tipo de série, filmes, livros você costuma ler? É importante a gente sempre se ater àquilo que a gente já conhece, já sabe, porque assim você cria uma base teórica melhor para poder passar para os seus leitores aquilo que faz com que ele se aprofunde mais na sua história, faz com que role uma identificação maior com o leitor. Depois que você tem o gênero decidido, você vem com o herói. E, na verdade, o herói, ele é aquele que vai primeiro chegar na sua cabeça. Ele é um indicativo de tudo que você quer que a sua história represente. Então, os seus valores, sua personalidade devem ser bem estruturados, assim como o meio que ele vive. A gente deve conhecer o mundo do herói através dos olhos do herói, para que, assim como o gênero, fique tudo bem estruturadinho, todas as pontas ligadas e haja aquela identificação entre o leitor e o autor e o herói. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV.